Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a cada um aqui, a igreja e os nossos irmãos que estão conosco pelas redes sociais, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abrir as Sagradas Escrituras, que está na carta do Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Aqueles que acharam em reverência à palavra de Deus vão estar de pé nessa hora. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vou ler novamente esse versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, há algumas semanas, para ser mais exato, há alguns domingos, nós iniciamos uma série de exposições bíblicas acerca do Sermão do Monte. Meus irmãos, e nós estamos diante de a maior e mais importante passagem bíblica, que é o Sermão do Monte. Meus irmãos, maior e mais importante, por quê? Primeiro, meus irmãos, Jesus, ele é o grande pregador deste Sermão do Monte. Segundo, meus irmãos, neste sermão Jesus decretou um marco de uma nova aliança, de um novo concerto. Meus irmãos, e a partir desse momento aqui, dessa passagem do Sermão do Monte, meus irmãos, Jesus instituiu, primeiro, uma nova lei. Os judeus, meus irmãos, na época ali desta passagem, estavam acostumados já com a lei de Moisés. Então Jesus, nesse momento ali, ele instituiu ali a nova lei, que era a lei constituída por ele próprio, o Deus que assim se fez homem. Então o Sermão do Monte se trata de uma lei segundo a vontade de Deus. Segundo, Jesus, no Sermão do Monte, meus irmãos, ele instituiu um novo rei. Meus irmãos, e ele mesmo no Sermão do Monte, ele se colocava como esse novo rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Terceiro, Jesus, meus irmãos, nessa passagem do Sermão do Monte, ele instituiu aqui um novo povo. Aqui, meus irmãos, Jesus, ele direcionava a palavra para o povo de Deus, para os crentes. Era uma palavra para aqueles que criam no nome santo dele.
Meus irmãos, e finalmente o quarto e último adjetivo que nós podemos achar aqui para essa nova instituição de Cristo, ele instituiu no Sermão do Monte um novo reino. E esse reino, meus irmãos, é o reino de Deus, é o reino eterno, e que lá em Marcos 1,14 diz o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, louvado seja o nome do Senhor. É o reino dos céus, irmãos, é o reino de Deus. O Sermão do Monte, meus irmãos, o objetivo dele era levar as pessoas a um entendimento de reino eterno. O reino eterno de Cristo Jesus. Meus irmãos, e os irmãos estão entendendo o porquê que nas últimas semanas nós temos trago aqui essa série de sermões, de palavras acerca do Sermão do Monte. Meus irmãos, porque nesta passagem há uma grande importância e um ensino que Cristo quer deixar para cada um de nós. Porque do mesmo modo que ali no passado ele deixou esse legado, esse ensino, não era só para os discípulos e para a multidão. Mas, meus irmãos, essa passagem é para que a palavra que ele deixou atravessasse séculos e séculos, e hoje, nesse culto, ela pudesse tocar em cada coração que está aqui presente nessa noite. Por isso que Jesus, ele deixou o Sermão do Monte, meus irmãos, que nada mais é, meus irmãos, que a passagem de maior teor doutrinário, uma base sólida, segura, que nos ensinariam, meus irmãos, como devemos seguir a Cristo, como podemos ser discípulos dele. Pessoas, irmãos, que verdadeiramente amam a Cristo, estão ao lado dele, vivem com ele. Meus irmãos, e dentro deste contexto, meus irmãos, nós vemos aqui que tudo que Jesus deixou foi para que o reino dele estivesse dentro de nós. Para que o reino dos céus fosse uma prioridade. Meus irmãos, e o que vemos hoje são pessoas que não entendem essa prioridade acerca do reino eterno, do reino de Deus. E Jesus, meus irmãos, nesse Sermão do Monte, ele só se inicia aqui nesse capítulo 5, mas ele vai terminar lá no capítulo 7. São os capítulos 5, 6 e 7, em que todo momento Jesus deixa ensinos, práticas, doutrina, para que nós pudéssemos estar mais perto dele, e entender o que é seguir a ele. Então, por isso, irmãos, que esses sermões estão sendo pregados há algumas semanas, está sendo pregado hoje, e continuará sendo pregado, irmãos, até finalizarmos o Sermão do Monte. Porque há um desejo do Senhor, meus irmãos, através dessa exposição bíblica, mudar os rumos de uma igreja, mudar os rumos de um povo, mudar histórias de muitas pessoas. Porque, meus irmãos, o que nós temos visto hoje na cristandade atual, são muitos crentes vindo à igreja, interessados em bênçãos. Crentes que vêm aqui procurando bênçãos para esta vida. Bênçãos materiais, bênçãos ligadas à família, ao lar, à casa. Mas não vem, às vezes, procurar o Deus que abençoa. Procura bênçãos, mas não procura conhecer o Deus das bênçãos. Meus irmãos, e nessa noite, através da fidelidade que há nas Escrituras Sagradas, nós estamos apresentando aqui o Deus das bênçãos para vocês. Não queremos aqui que você saia daqui
procurando somente bênçãos, mas que nessa noite você entenda, eu preciso ter intimidade com Deus que abençoa. Eu preciso ter intimidade, conhecer de perto este Deus. Um Deus que pode falar com você face a face, irmão. Um Deus que você pode sentir a presença dele. Irmãos, nós nessa noite vamos entender que no Sermão do Monte, algumas recomendações, algumas características que Deus ele exige de nós, se nós queremos mesmo conhecer a Cristo, se nós queremos mesmo andar com Deus, se nós mesmo queremos ter Ele na nossa vida, nós vamos entender que há algumas características que nós devemos ter. Meus irmãos, e nós vimos aqui, na leitura que fizemos, eu fiz questão de ler a partir do versículo 1, porque já no iniciar desse capítulo nós vemos aqui a primeira parte do Sermão do Monte, que é a parte das bem-aventuranças, né? Jesus inicia ali tendo um diálogo com a multidão, com os discípulos, ele os assenta e ali ele começa a ensinar as bem-aventuranças. Fiz questão de ler as primeiras bem-aventuranças que já foram aqui expostas nos últimos domingos. Vou ler rapidamente aqui para os irmãos relembrarem. Qual é a primeira bem-aventurança que Jesus deixa claro aqui? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi a primeira bem-aventurança que Jesus deixa aqui. Segunda, bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino dos céus. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o quarto, e é a bem-aventurança que nós vamos tratar hoje nesse culto, que é a quarta bem-aventurança que diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Meus irmãos, essa sequência de bem-aventuranças aqui que Jesus ele deixou, meus irmãos, há um entendimento aqui. Não foi à toa que Jesus começou falando sobre as bem-aventuranças de você ser humilde de espírito. Não foi à toa, irmãos, tudo há um propósito. Cada vírgula que está escrita na Bíblia, irmãos, há um propósito de Deus. Cada palavra, cada termo que Jesus usou, ele tinha algo a fazer na nossa vida. Então essa primeira bem-aventurança, para que você, e a palavra bem-aventurado, os irmãos aprenderam aqui, significa o quê? Feliz. Meus irmãos, bem-aventurado significa que você é mais que feliz, pleno, que você é completo na comunhão de Deus, na graça dele. Isso é ser bem-aventurado, irmãos. É você ser feliz de verdade. E nós aprendemos nas últimas pregações, meus irmãos, que a felicidade, ela não tem nada a ver com a felicidade que o mundo prega. Uma felicidade passageira, momentânea. E até foi feita aqui uma pergunta para todos nós: quem de nós não quer ser feliz, irmãos? Há alguém aqui que não quer ser feliz? Não há. Porque todo ser humano, ele quer ser feliz, ele quer ser bem-sucedido, ele quer ter uma verdadeira felicidade. Mas o que vemos é que muitas vezes as pessoas buscam a felicidade de modo errado. Sabe por quê? Porque nas coisas dessa vida, meu irmão, minha irmã, não há verdadeira felicidade. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, fazer a melhor viagem, ter o melhor emprego, ganhar o melhor salário, e você não vai ser feliz. Mas eu quero dizer para os irmãos, e Jesus deixou isso claro no Sermão do Monte, a verdadeira felicidade está nele. Jesus, ele é a felicidade real e viva na nossa vida.
quando temos Ele em nós, o reino dEle, a graça dEle. Por isso, meus irmãos, que ele inicia as frases dizendo, bem-aventurado, ou seja, é como se Jesus quisesse, irmãos, dizer o seguinte, olha, você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Então você vai fazer assim, olha, minha palavra é essa. Olha, você quer ser completo? Você quer ser pleno na sua vida? Ó, a orientação é essa. O conselho meu é esse. E ele iniciou, meus irmãos, falando, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles será o reino dos céus. Meus irmãos, para você começar a entender o projeto de Deus, primeiro você tem que reconhecer que é pobre de espírito, que você é pecador, que você é falho, que você depende de Deus. Meus irmãos, sem arrependimento, jamais veremos a face de Deus, jamais veremos a glória dEle. Por isso que Jesus começou primeiro falando isso, olha, os pobres de espírito, esses herdarão. Primeiro você vai ter que se humilhar, irmão. Você vai ter que se ajoelhar. Você vai ter que dizer, Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou falho. Eu preciso de ti. Aí começa a operação de Deus. Porque já no segundo versículo, ó, fala o seguinte, bem-aventurados que choram. Meu irmão, quando você se humilha, quando você se coloca como pobre de espírito, você chora. Você chora. As lágrimas, irmãos, elas rolam nos seus olhos. Sabe por quê? Porque você reconheceu a grandeza do nosso Deus. Você reconheceu que você precisa dele mais do que tudo da sua vida. E que você sabe que através de Jesus que você vai herdar o reino, não através da sua vontade. Então você chora. Você se lamenta. Você começa a derramar lágrimas e lágrimas perante Deus. Jesus sabia disso, meus irmãos. Por isso que ele falou aqui, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Meus irmãos, e quantos de nós um dia fomos consolados quando derramamos lágrimas perante Ele? E eu tenho certeza, meu irmão, se você chorar essa noite aqui, se você se entregar no altar dele, Ele vai te consolar também. Ele vai falar com a sua alma. Meus irmãos, terceiro aqui, ó, depois de ter chorado, se entregado a Deus, você aqui se torna um manso. Você já não é mais um homem de contenda. Você já não é um homem mais rixoso, uma mulher rixosa, nervosa, um homem irado. Não, você amansa. Porque Deus já começou a tomar conta do seu coração, da sua mente, da sua alma, irmão. Os irmãos estão vendo que cada versículo, Deus ele vai operando, o Espírito Santo ele vai agindo de um modo para que você e eu possamos nos entregar a Cristo. Os irmãos estão entendendo a concordância das bem-aventuranças? Os irmãos estão vendo aqui claramente isso? As bem-aventuranças? Aí depois disso tudo, depois de ter se humilhado, ter reconhecido ser pobre de espírito, ter ali chorado e sido consolado, ter sido ali, meus irmãos, agraciado com a mansidão, com a bênção de Deus, nós entramos no que vamos aprender nessa noite, que é bem-aventurado, feliz, pleno, completo na presença de Deus, aqueles que têm fome e sede de justiça, estes serão fartos. Meus irmãos, o que é ter fome e sede da justiça de Deus? Os irmãos já pararam para pensar? O que é ter fome, sede da justiça de Deus? Meus irmãos, essa característica, esse texto aqui que nós lemos, ele retrata aqui, meus irmãos, o anseio nosso, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que muitas vezes queremos.
Meus irmãos, e duas palavras aqui estão bem explícitas: fome e sede. Meus irmãos, e fome e sede, eu quero fazer aqui um paralelo, uma analogia entre a fome física e a fome espiritual, a sede física e a sede espiritual. Primeiro eu vou falar fisicamente falando. Meus irmãos, quando falamos de fome e sede, são coisas vitais na nossa vida. Nenhum de nós aqui consegue ficar muito tempo sem comer e sem beber. Todos nós aqui temos fome e temos sede. Isso é natural da nossa estrutura humana. Todos nós temos isso. Todos nós precisamos nos alimentar. Todos nós precisamos ter essa nutrição para nos manter de pé. Mas agora vamos transpor isso para aquilo que é as coisas de Deus e que é o objetivo aqui do sermão aqui do monte. Porque o sermão do monte, o objetivo era para as coisas do reino, era para as coisas eternas. Irmão, se você não consegue ficar sem comer e sem beber, e quando você tem fome, você se alimenta, e quando você tem sede, você bebe água, por que nas coisas de Deus também você não se alimenta e não toma da água da vida todos os dias da sua vida? Porque muitas das vezes, irmãos, somos negligentes com o nosso espiritual, com a nossa vida, com a nossa alma. Meus irmãos, aqui o que Jesus queria dizer aqui no Sermão do Monte era levar a nós a mesma fome e sede que temos para tratar os nossos corpos, que nós também tivéssemos fome e sede dele, da presença dele, da graça dele em nós. Irmãos, e a pergunta que eu faço para todos aqui: o que temos tido fome? Qual tem sido, igreja, a nossa fome? Irmão, irmã que está me escutando aqui, você que está me vendo, aonde está a sua fome? Nas coisas dessa vida? Nas coisas materiais que são passageiras? Ou a sua fome ela está em conhecer mais a Deus, em estar mais próximo dele, em viver a graça dele, a misericórdia dele? Irmãos, a palavra dessa noite, ela nada mais do que ela quer é levar a nós, a cada um, homens e mulheres, crianças e jovens, todos que estão aqui, a sair daqui dizendo o seguinte: eu preciso ter fome e sede do Deus vivo na minha vida. O Senhor quer isso, irmãos. E isso não é algo que a igreja reformada em Cristo está impondo, não. São características, irmãos, que a palavra de Deus aqui está falando. Você quer ser feliz? Amém, igreja? Você quer ser feliz? Amém? Então você tem que crer isso. Você tem que viver isso. É primordial, meu irmão. Se você quer andar com Jesus, se você quer ser um bem-aventurado, feliz, meu irmão, você vai ter que começar a colocar essas características em prática na sua vida. Em prática. Meus irmãos, ou seja, nessa noite Deus quer tratar com cada um de nós. E só Ele, irmão, só Ele, da eternidade dEle, Ele consegue ver em cada coração aqui, no meu coração e no coração dos irmãos, se há fome e sede dEle. Se realmente queremos Ele de todo o nosso coração, nossa alma. Irmão, isso é sério. Isso é algo que nós temos que começar a pensar de hoje em diante, irmão. E essa palavra, ela serve para nós, e ela é mais séria ainda, porque essa palavra ela pode servir como um teste de salvação.
Ah, mas o que é isso, irmão? Sabe o que é o teste de salvação? É você pegar e olhar essas características que eu acabei de ler aqui, e você pensar o seguinte, e fazer uma pergunta para si só. Senhor, eu tenho essas características, sim ou não? Eu sou pobre de espírito, eu choro pela minha alma e pelas almas perdidas, eu sou um homem, uma mulher manso, paciente, que descansa em Deus. Senhor, eu tenho fome e sede de Ti. Eu quero dizer para os irmãos, se você tem essas características, você vai herdar o céu. Mas infelizmente, se você não tem essas características e não se vê disposto a trazer esses atributos, que são qualidades, irmãos, eternas. Isso não é qualidade aqui dessa vida. Essas qualidades que Jesus escreveu aqui, meus irmãos, são qualidades que vêm do céu. Se você não tiver elas, meu irmão, você vai herdar uma morte eterna. Isso é grave. Isso é sério. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos nessa hora tem feito essa pergunta dentro de si. Se não fez, irmão, se você não fez essa pergunta, faça agora. Ao ouvir essa mensagem, faça. Senhor, será que eu tenho essas características? Será que eu tenho essas qualidades eternas que vão me levar para o céu, para a glória contigo? Irmão, nós falamos de fome e sede. Sede do que a palavra fala aí? Da justiça de Deus. Irmãos, nesse contexto aqui, sabe qual é o significado da palavra justiça? Os irmãos entenderem? O significado da palavra justiça, irmãos, é ser livre. Justiça aqui é ser livre de toda prática e inconsciência do pecado. Os irmãos, o pecado, ele é um atributo, uma qualidade que te afasta de Deus. E quando você peca inconscientemente, meu irmão, os prejuízos são enormes. Porque você começa a viver uma vida que você não valoriza o que é do reino. Você não valoriza aquilo que é a vontade de Deus, mas você valoriza a sua vontade. Você valoriza o seu eu, os seus quereres, as suas práticas. E o pecado, o que ele te faz? Vai te distanciando, distanciando, distanciando. E a presença de Deus, meus irmãos, ela fica quase que imperceptível na sua vida. Ou seja, meu irmão, é morte espiritual. Mas ter fome e sede da justiça de Deus, irmão, você vai começar a ter consciência do seu pecado. O pecado, ele não vai ser uma coisa mais normal na sua vida. Não, pequei, está tudo certo. Vou continuar vivendo do mesmo jeito. Não. A consciência do pecado, meu irmão, vai fazer você todos os dias lutar contra o seu pecado. Senhor, eu não posso pecar porque eu vou me distanciar de Ti. Senhor, eu vou pecar, eu vou ficar longe de Ti, eu vou me entristecer, eu vou me magoar. Senhor, eu vou ficar longe de Ti. Senhor, eu não posso ficar um dia sem a Tua presença em mim. Um dia. A consciência do pecado, ela traz isso, irmão. Você luta com todas as suas forças e ora a Deus, e busca, e se entrega, e Deus te visita. Deus te consola, sabe por quê? Porque você tem fome e sede de Deus. Você tem fome, você quer Deus com toda a sua força. Você tem sede da presença dEle, irmão. Meus irmãos, e quando nós entendemos isso, nós vemos que a cada dia, todos os dias, a gente precisa do perdão de Deus, da graça dEle. A graça dEle nos basta, igreja. A graça dEle que nos conforta, que nos alimenta, que nos fortifica na caminhada. Meus irmãos, e
nós vemos nessa passagem, né, sede da justiça de Deus, uma ligação num versículo muito conhecido nosso, que proferimos muito e muitas vezes, que está um pouco à frente aí, ó, a passagem em Mateus 6,35. O que a palavra fala? Buscai o reino de Deus. E o quê? Não escutei. O que, irmãos? E a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes já vimos pregações que essas demais coisas acrescentadas, o varão, o homem, e pode ter sido até eu, viu? Falaram ligados às coisas dessa vida. Olha, as demais coisas serão acrescentadas, irmão. Você vai ter um melhor carro, você vai ter uma melhor casa, você vai ter uma melhor vida, tudo para essa vida. Não, irmão. Sabe o que Deus está falando aqui? As demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que é? É o céu. É a glória dele, é a majestade dele, irmão. É aonde a dor ela vai cessar, a morte vai ser extirpada. Sabe por quê? Porque você vai ter uma vida eterna com ele na glória. É isso. Uma vida eterna com Deus, irmão. As demais coisas que Jesus aqui disse foi isso. Mas o que ele falou no início do versículo? Buscai primeiro o reino. Ou seja, irmão, ter fome e sede da justiça de Deus é olhar para o reino. Meus irmãos, olhar para este mundo, preocupar-se com as coisas desse mundo, priorizar as coisas desse mundo, priorizar a sua vontade, não a de Deus, meu irmão, não é ter fome e sede da justiça de Deus. Mas nessa noite, irmão, Deus quer nos ensinar o seguinte: busca primeiro o reino, busca, irmão, primeiro a justiça de Deus, e as demais coisas, o céu, a glória, a eternidade dele, ela será acrescentada à sua vida. Deus vai operar, irmão, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém há de impedir a operação do Senhor na sua vida. Irmãos, e já partindo para o final desta mensagem, há algumas características dentro da palavra que nós precisamos ter para ter fome e sede da justiça de Deus. Lá em Gálatas 5:22, aqueles que tenham a intimidade com a palavra logo vão lembrar, são os frutos do Espírito que Paulo ali escreveu à igreja de Galácia. Meus irmãos, crente, homem e mulher que crê em Jesus, que quer ter Ele na sua vida, ele tem desejo de ter os frutos do Espírito na vida dele. Vamos lá? Quais são os frutos do Espírito, irmãos, que Paulo escreveu? A palavra é clara. Se você quer ter fome e sede de Deus, você precisa ter o amor de Deus na sua vida. Irmão, irmã, se você quer ter fome e sede da justiça de Deus, você precisa ter alegria, paz, ser longânimo, ter a benignidade da sua vida, bondade, fidelidade. Próximo. Mansidão, domínio próprio. E olha o que Paulo fala no final: contra essas coisas não há lei. Ô irmão, você tem fome de Deus? Você tem sede? Você precisa ter essas características. Você precisa ter isso, irmão. Essa noite você vai precisar sair daquela porta ali, falando: Senhor, se eu quero seguir a Ti e crer em Ti, Senhor, eu quero ter essas características. Se eu não tive até hoje, em nome de Jesus, eu sairei daqui crendo nisso. Eu sairei daqui trazendo isso para a minha vida. Irmão, outra característica, frutos do Espírito. Mas a outra é você ter relacionamento íntimo com Deus e comunhão. Irmão, o que é isso? O que é ter relacionamento íntimo e comunhão com Deus? Eu vou te falar. Os irmãos, ter relacionamento íntimo com Deus, comunhão com Ele,
é buscar a Deus, não por aquilo que Ele vai fazer por você. Quero deixar isso claro para todos aqui. Preste atenção nessa palavra. Meu irmão, minha irmã, não busque a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. Sabe por quê? Porque Ele pode fazer muito. Ele é poderoso, irmãos. Ele faz muito por nós já. Só o fato de estarmos vivos aqui já é motivo para dar brado de glória, aleluia ao Senhor. Só de você estar vivo, irmão, ter fôlego de vida, já é motivo de gratidão. É motivo de louvor. Mas não busca a Ele porque Ele faz, não. Não faz isso, não. Mas busca a Deus, irmão, por aquilo que Ele é. Conheça Deus na essência dEle. E sabe como você vai conhecer Deus, irmão? Sabe como você vai ter intimidade, comunhão com Deus? Bíblia, abibliamento, oração, entrega, renúncia. Você vai ter que renunciar ao seu próprio eu, irmão. Sua vontade, seus quereres. Irmão, é necessário ter isso para ter fome e sede da justiça de Deus. 1 Pedro 2:2, o que a palavra fala? Vamos lá, vamos abrir. Olha o que Pedro fala, irmãos. Desejei ardentemente. Meus irmãos, ter fome e sede da justiça de Deus, você tem que desejar Ele ardentemente. É uma sede, uma fome descomunal. É como se você tivesse passado 24 horas sem comer e te apresenta ali um prato gostoso de comida. Meu irmão, você vai comer com prazer, porque você vai estar com fome. Irmão, a mesma coisa temos que ter na nossa vida espiritual. Desejei ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É nele, irmão, é em Jesus. Você tem desejado ardentemente? Hein, irmão? Você tem tido essa fome? Meus irmãos, e para que tenhamos essa fome e sede, temos que orar muito. Temos que nos entregar. E lá em Mateus 6:9, está lá a oração do Pai Nosso. Uma oração universal, irmãos. Muitos oram essa oração sem sequer saber o significado do Pai Nosso. Os irmãos sabiam disso? Oram rápido muitas vezes, desatentos, sem comunhão. Oram no sentido de uma reza, de uma repetição. Pai Nosso que está no céu, santificado. Meu irmão, essa oração aqui não é assim. Quando você entende a oração do Pai Nosso, você fala assim: Senhor, é a oração de um servo que crê em Ti. E como que a oração começa, irmãos? Pai Nosso, que estás nos céus, reino. Você já está orando, olha, Senhor, Pai Nosso que estás nos céus. É o reino eterno dEle. Santificado seja o Teu nome. É o nome que é sobre todos os nomes, irmãos. Você está orando no nome de Cristo Jesus. Vamos lá, olha de novo. A oração de um homem que tem sede, fome de Deus. Venha o Teu reino. Meu irmão, venha o Teu reino. Olha, Senhor, o reino vem a mim. Entra na minha alma, entra no meu coração, entra na minha mente, Senhor. E faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, sabe qual é a maior evidência de conversão de uma pessoa? Os irmãos querem saber? Cada um que está aqui. Sabe qual que é a maior característica de um homem convertido, uma mulher regenerada, transformada? Sabe qual que é? Quando a sua vontade, ela não está acima da vontade de Deus. Quando você coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, irmão, de nada vale. Mas quando você pega e fala assim: Senhor, seja feita a Tua vontade. Senhor, eu quero saber o que a palavra fala sobre isso na minha vida. Senhor, eu quero saber o que a palavra fala sobre o meu casamento. Senhor, eu quero que o Senhor fale para mim o que a palavra fala sobre trabalho. Senhor, tudo é a palavra, irmão.
uma vida que tem fome, sede de Deus, tudo ele busca na Bíblia. Tudo ele busca na palavra. Tudo ele procura a vontade de Deus, não a vontade dele. Meus irmãos, a sua vontade nada vale, a Bíblia é clara. Mas quando a vontade de Deus ela é feita na sua vida, tudo se faz novo para a glória dele. Meus irmãos, já encerrando essa palavra, a Bíblia fala de duas, palavrinhas: fome e sede da justiça de Deus. Mas encerra dizendo o seguinte: porque estes serão fartos. Essa é a promessa, irmão. Farto de quê? Farto, irmão, significa ser farto, é abastecido, completo, satisfeito, realizado plenamente. Meu irmão, eu quero dizer e dar uma notícia para todos aqui nessa noite, já encerrando essa mensagem. Você vai ser farto, não vai ser aqui nesse mundo, não. Você vai ser farto, não nessa igreja. Não. Você não vai ser farto em nenhuma denominação, em nenhum lugar. Sabe aonde que você vai ser farto, irmão? No céu. Na glória com Ele, irmão. É lá que vai ter fartura. É lá, meus irmãos, que Deus vai falar com você. Meus irmãos, é lá que você vai ver as ruas de ouro. É lá, meu irmão, que você vai ter as mansões celestiais. É lá, meu irmão, que você vai ter o rio de águas vivas e cristalinas. E é lá, meu irmão, que você vai ter um encontro face a face com o seu mestre querido, com o nosso mestre, Senhor e Salvador, Jesus. Meu irmão, que nessa noite você possa sair daqui tendo mais fome e sede de Deus. Não sou eu que estou falando, irmão. Foi Jesus que falou na palavra do Sermão do Monte. Tenha mais sede e fome de Deus, irmão. Priorize mais as coisas do reino. Seja um homem mais disposto a buscar mais a Deus, a buscar mais a sua palavra, a orar mais, a estar mais perto dele. Ô, irmão, eu fico imaginando, todos nós aqui, reunidos, e todos nós aqui, esse grupo aqui reunido nessa noite, com fome e sede da presença de Deus, declarando como Davi declarou ali no passado: a minha alma ela tem sede de um Deus vivo, sede de um Deus que fala, um Deus que abençoa, irmão. E eu creio pela fé, nós não podemos vê-lo, mas eu sinto a presença dele nesse momento agindo aqui em nosso meio. Meus irmãos, tenha sede. Sabe por quê? Porque nós vamos entrar no céu dizendo glória, 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 glória ao autor da minha fé. Glória, Senhor, glória ao autor da minha fé. Oh, irmão, esse momento está se aproximando, e só quem vai entrar no céu é aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Creia nisso. Entregue a sua vida no altar do Senhor.